Bom, boa tarde a todos. São sempre momentos muito emocionantes quando a gente encontra um público como esse, em que a gente pode, de alguma forma, transmitir um pouco da nossa experiência, da nossa vida, e perceber, assim, o quanto que, dentro da nossa trajetória, as coisas fazem sentido, acho que faz sentido desde o momento em que nós nascemos. Então, na hora que eu vejo a minha vida, eu procuro ver exatamente quais foram os pontos importantíssimos que aconteceram, e até com 20 anos de psicanálise, eu acho que eu nunca consegui dissociar a minha vida profissional da minha vida pessoal. Eu acho que realmente isso é impossível. E como que essas coisas foram acontecendo dentro da história do Boticário? Então, na realidade, eu vou contar uma historinha para vocês. A trajetória de ganhar dinheiro, naturalmente, sendo banqueiro, talvez, não sei se é mais fácil, mas com certeza ela é um pouco diferente. Então, vamos lá. Aqui são apenas algumas informações muito rápidas do que é o Boticário é hoje. Em números, né, nós somos a maior rede de franquias do Brasil, maior rede de franquias de cosméticos do mundo atualmente, 3.260 lojas, presença, enfim, vocês vão acompanhar, e hoje em dia fazem parte da organização 22.000 pessoas como diretamente ligadas às nossas franquias. Enfim, vocês não vou ler aí, mas vocês podem acompanhar. Muito bem. Boticário, esse é o nosso visual hoje, tenho a impressão que vocês já devem conhecer. Se não são usuários ainda, por favor, apareçam nas nossas lojas. Vocês vão, com certeza, encontrar sempre algum presente, alguma coisa que sirva. Onde que começa essa história e onde que começa a minha trajetória? Olha aí, ó. Sabem quem que é essa? Essa Maria Dolores. Essa senhora aí, ela foi minha babá. Vocês vão dizer, puxa vida, uma babá? Eu nasci em La Paz, Bolívia. E por que La Paz, Bolívia? Porque eu sou filho de sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, onde, depois da Segunda Guerra, todos os países, a grande maioria dos países, estavam completamente fechados para a imigração de famílias judaicas. E um dos países que aceitavam judeus na época era La Paz, era na Bolívia. Tanto é que meus pais foram para lá e casaram em 3 meses. Não tinha muito tempo para namorar, noivar, porque imaginem pessoas sobreviventes que chegam num país desconhecido, ainda mais como La Paz, como a Bolívia, né, falando castelhano, alguém que vem da Polônia, alguém que vem da Alemanha. Então, vocês imaginem a dificuldade. E na hora que eu falo em empreendedorismo, eu fico pensando que, na realidade, os verdadeiros empreendedores eram essas pessoas que iniciaram, né, esses grandes desafios. E a Bolívia realmente nos recebeu a minha família, e sou muito grato de ter nascido em La Paz. Fatos marcantes, né, da minha infância. Fiquei até os 11 anos morando lá, e daí nós mudamos para o Brasil, para Curitiba especificamente, que existia já alguns familiares que moravam em La Paz. Cheguei em Curitiba, desculpe. Cheguei em Curitiba em 1962. Então, coloco esses traços coloridos porque, na verdade, depois de uma infância muito triste, né? Porque meus pais tinham perdido, entre a família do meu pai e minha mãe, tinham perdido mais ou menos uns 25 pessoas das suas famílias que foram para as câmaras de gás durante a Segunda Guerra Mundial. Então, era uma carga muito pesada, e buscar um novo país, para o meu pai, na época, foi um grande desafio. E, para mim, essa questão do Holocausto ficou muito marcada na minha vida, tanto é que no início desse ano, nós inauguramos o primeiro Museu do Holocausto do Brasil, que fica em Curitiba. Então, não quero contar histórias tristes, porque quero contar histórias coloridas, mas elas fazem parte
enfim, da minha vida, e gostaria de trocar com vocês um pouquinho dessa experiência. Desde muito criança, eu sempre fui fascinado por cores, vidros. E eu lembro que perto da minha casa existia uma papelaria e eu ia constantemente buscar. Tinha uma senhora muito gentil que ela me dava aqueles frasquinhos de grafite. Então eu ia para minha casa e colocava, enchia de água aqueles vidrinhos e colocava, né, cores diferentes, e colocava contra o vidro, contra a janela, e ficava admirando aquelas cores. Mas nunca imaginei que um dia eu pudesse ter um negócio de perfumaria, de cosmética, que também tem todas as cores e todos os vidros que a gente pode imaginar. Muito bem, Curitiba, uma trajetória muito rápida. Me formei em farmácia e bioquímica. E confesso para vocês que, quando me formei assim, em farmácia e bioquímica, eu não sabia exatamente o que fazer com o meu canudo. Na hora que eu saí da faculdade, não sabia se ia para a direita, para a esquerda, o que efetivamente eu poderia fazer dentro de um curso de farmácia, dentro de um curso de bioquímica. Eu sabia aquilo que eu não queria, que era fazer, enfim, trabalhar na área de análises clínicas, mas de repente surgiu uma ideia de fazer uma farmácia de manipulação, que era uma coisa relativamente nova. Na hora que eu falei para o meu pai que eu queria fazer uma farmácia, ele falou: não, mas será? Você vai pedir? Por que você não quer ser médico? Eu falei: não, vou fazer farmácia, eu quero uma farmácia. Falou: mas não tem grana. Então, vocês sabem que uma coisa bastante importante no marketing, na hora que você vai fazer alguma coisa, é você procurar uma ótima localização. Só que ótima localização é bom quando você tem dinheiro. Então, aonde que nós fomos montar a nossa farmácia? Eu não sei se talvez tenham curitibanos aqui, pessoas que conhecem, mas a nossa farmácia foi montada na rua Saldanha Marinho, que é uma rua próxima do centro, mas umas 3 ou 4 quadras afastadas assim daquele onde existem as ruas principais. As ruas principais. Então, em 1977, a gente abre a farmácia na Saldanha Marinho, está aí ela. E daí, quando me falavam em localização, eu fiquei pensando: pô, mas e aqui, como que alguém vai me achar aqui? E, para minha surpresa, nos dois lados aqui, que não dá para ver bem nessa fotografia, nos dois lados existiam 2 hotéis. E como nós estamos aqui num momento bastante íntimo, né, eram hotéis de alta rotatividade. Então, a minha vizinhança foi ótima, né, porque queriam conhecer o Boticário, não fica lá do lado do hotel tal, né? Imagine um hotel no centro da cidade, assim, beleza. A hora do almoço era um movimento que vocês nem imaginam. Mas era ótimo, porque as pessoas iam lá e, na realidade, iam passando e perguntavam: puxa vida, o que é esse negócio? As pessoas entravam e falavam: não, isso aqui é uma farmácia de manipulação, totalmente, é um conceito novo, ela é totalmente focada em produtos cosmético-dermatológicos e a gente formula receituário médico. E, na realidade, vamos para 1978, por incrível que pareça, aquele do meio sou eu. Então, um dia eu tive cabelo preto, assim, né? Então, as coisas vão acontecendo. E aquela menina lá de trás, né, é a Marta. A Marta foi a Marta e Isabel. A Marta e a Isabel foram uma das primeiras colaboradoras nossas. E desde esse tempo eu sempre tive uma proximidade muito grande com as pessoas que foram colaborando conosco durante toda essa trajetória. E essa Marta aí, eu falava para ela que o cara que ela vinha buscar, o cara vinha de moto todas as tardes lá, eu falava: olha, Marta, esse cara não presta, não estou gostando da cara dele, não acho legal talvez você casar com ele. Imagine dar esse tipo de conselho para alguém. Bom, maior burrada, a menina casou. 2 anos depois, foi uma desgraça o casamento dela. Não ouviu, paciência. Mas eu conto isso porque eu sempre fiquei muito próximo às pessoas que trabalharam comigo, porque acredito que a relação humana ela é um dos fatores mais importantes dentro da construção de qualquer coisa que a gente faça. E nós, enfim, acho que os pontos mais importantes
do sucesso, daquilo que nós queremos atingir, nós atingimos através das pessoas, compartilhamos os nossos sonhos com elas, e através delas, efetivamente, nós realizamos os nossos sonhos e os sonhos delas. Bom, essa pequena farmácia, em 1978, ela foi evoluindo, e essa batedeira aí, comecei a fazer uns cremes na época, um creme de colágeno, um creme de algas marinhas, algumas loções, e na hora que eu não conseguia mais agitar, eu lembro que minha irmã casou e ela ganhou 2 batedeiras. Então, ela me cedeu essa batedeira Valita e, olha, ela não parava de funcionar. Eu fiz muitos cremes de algas, muitos cremes de colágeno com essa batedeira e eu sou muito grato a esse presente. E hoje está bem guardadinha essa batedeira. Bom, rapidamente, 1979, eu senti que dentro daquela questão da farmácia, somente a farmácia, dificilmente a gente poderia evoluir e fazer um bom trabalho. Aí aconteceram algumas coisas que eu acho que são muito legais de serem contadas. As pessoas começaram a me perguntar, por que você não faz perfumes também? Falei, bom, mas perfumes é importante ter embalagem. Embalagem é uma coisa difícil, você precisa de moldes especiais, você precisa ter quantidades, volumes. Como é que de uma loja da Saldanha Marinho eu vou conseguir fazer perfumaria? E numa tarde aqui em São Paulo, passando fiz uma visita a uma pessoa conhecida, encontrei um representante da Witton do Brasil, um senhor bem de idade, ele falou, o que você faz na vida? Eu falei, não, eu tenho uma farmácia, eu quero começar a fazer perfumes. Ele falou, você tem interesse de comprar vidro? Eu falei, bom, claro, interesse sempre tenho, mas vidros bem decorados, bem fabricados. Eu falei, bom, mas onde é que tem esse milagre? Ele falou, olha, você pode me acompanhar amanhã de manhã, eu marquei um encontro com ele, mas, olha, um negócio meu sigiloso. Acontece o seguinte, que o Silvio Santos, o Silvio Santos criou uma empresa chamada Chanson, que ele queria concorrer, na época, com uma empresa que já existia no Brasil, chamada Christian Grey, e com a Avon. Ele queria concorrer com essas 2 empresas e fazer todo o trabalho de televisão que ele tinha, e criou uma linha enorme de produtos, só que ele não chegou a fabricar, porque quando ele ia iniciar a fabricação disso, surgiu uma oportunidade dele montar o SBT, e ele precisava urgentemente mandar para fora todas aquelas centenas de vidros que existiam nesse depósito, porque ali seria o primeiro estúdio dele. Bom, cheguei na manhã seguinte, fui lá, olhei um barracão mais ou menos do tamanho desse anfiteatro, cheio de talco, cheio de vidro, potes de creme, e um gerente que cuidava dessa área diz, olha, está aqui nessa mesa aqui, nós temos esse vidro aqui, esses potes de creme, isso aqui. Colocou uma coleção de embalagens na minha frente. Eu olhei, olha, bom, então vamos fazer o seguinte, me vê 100 desse, 200 dessa, 300 dessa. Falei, você está brincando comigo? Isso aqui é o seguinte, o Silvio precisa urgentemente que eu libere esse barracão para ele. Falei, mas quantos vidros existem aqui? Ele falou, olha, de frascos de ânfora, tem uns 70, 80 mil frascos, potes de creme tem... Aí, olhei para o cara e disse, bom, senti, assim, a tensão dele, que ele precisava urgentemente se livrar daquilo. Falei, olha, eu levo, mas contanto que eu consiga pagar isso em 12 ou 15 vezes. O cara falou, você está me gozando. Não dá. Isso aqui é o cash. Falei, bom, não dá. Se eu puder pagar em 12 vezes, eu levo. Jogando, porque eu pensei que jamais ele iria aceitar. De momentinho, vou falar com o Silvio. Falei, então fala com o Silvio Santos, tudo bem. E na hora eu fiquei pensando, putz, se esse cara topar, o que eu faço, Ele voltou e falou, olha, o seu Silvio concordou. Falei, bom. Aí eu pensei rapidamente comigo e disse, bom, a pior coisa que pode acontecer é chegar na segunda ou na terceira prestação que eu tenho que pagar para ele, e mandar um caminhão de volta. Eram 2 carretas que foram.
escrevi uma cartinha, caro Silvio, né? Tá aqui teus vidrinhos novamente, não consegui enchê-los, né? Então, fazer o que era a pior coisa, mas na hora eu sinto assim que foi talvez aquele momento em que foi extremamente decisivo e um momento de coragem que a gente acaba cometendo esse tipo de loucura. Então, a missão da minha vida era como encher vidros e me livrar deles rapidamente. Então peguei aqueles frascos, aquelas ânforas, né, que talvez muitos de vocês conheçam. Falei, muito bem, aqui vou fazer umas 15 fragrâncias diferentes. Uma eu pintei de amarelo, outra mandei foscar, né, como essa aquafresca que se tornou um ícone do Boticário. Mandei fazer uma foscação no vidro, tampas amarelas, azuis, enfim, consegui fazer uma coleção enorme com esses vidros. E, bom, daí, como é que vende? Consegui, daí, uma loja no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba. Loja do Boticário, ali, nessa vitrine que vocês estão vendo aí, só tinha ânfora, né? Tinha ânfora de todas as cores. Mas foi ótimo, porque essa loja, ela foi importantíssima para a nossa trajetória, para toda essa caminhada do Boticário. E também descobri o seguinte, que a grande maioria das pessoas, quando elas estão num aeroporto, elas estão com um sentimento de culpa muito grande. Ou elas estão voltando para casa, ou elas aprontaram, enfim, sempre se tem uma situação em que no aeroporto é um lugar fatal. E a pessoa geralmente perde o controle do bolso no aeroporto, né? Então, as pessoas entravam e falavam, olha, eu quero levar isso, aquilo. Na época tinham 12 voos para Curitiba. Curitiba o aeroporto vivia fechado. Então era ótimo. Então elas, na terceira ou quarta entrada que elas davam na loja, elas, bom, me dá esse, me dá aquele, e começaram a levar os meus vidros de perfume, ajudando a pagar as prestações do Silvio Santos. Mas aconteceram coisas maravilhosas nessa loja também. Em primeiro lugar, eu tinha uma única vendedora. E nos domingos à tarde, aliás, o domingo inteiro, eu fazia a folga dela. E foi ótimo, porque através dessa loja que nós conseguimos os primeiros franqueados do Boticário. Então eram pessoas que entravam, falavam, olha, eu quero um negócio como esses aqui. Falei, pois não, me ajuda a vender vidro, que está ótimo. Mas algumas condições, né? Eu quero uma exclusividade, quero um projeto parecido como esses, uma garantia de abastecimento, enfim, um treinamento da vendedora. Quando me dei conta, a gente estava fazendo franchising. Franchising, para mim, era o que? Você está fazendo franchising? Falei, o que é exatamente isso? Não, é franquia, quando você consegue alavancar um negócio através de capital de terceiros, é uma coisa que pode crescer rapidamente. Falei, ótimo, pode ser. E, a partir dessa loja, começaram a aparecer os primeiros franqueados. E nas horas de folga aconteceu um negócio muito legal nessa loja. É que celular, nem pensar, não existia celular. Telefone não existia. Bem em frente dessa loja, tinha um telefone público. Então, quando não tinha cliente, eu ia para o telefone público. E naquela farmácia lá que vocês viram, na época, eu tinha uma estagiária. Né, o nome dela, Cecília. E a melhor coisa, de tarde, nas horas de folga, era ligar para a Cecília. Oi, tudo bem? O que você está fazendo? Bom, resumindo, a Cecília se tornou minha esposa. E nada como casar com uma estagiária bonita, né? E ter com quem dividir os sonhos. Então, fácil, né? Bom, as coisas foram evoluindo muito rapidamente nessa trajetória. Em 1982, a gente faz a primeira unidade Fabril em São José dos Pinhais. E eram 1.000 metros quadrados, onde nós fabricávamos, guardávamos, tínhamos todos os laboratórios que são necessários para a indústria cosmética. E a evolução começa a acontecer muito rapidamente, em movimentos muito rápidos. Então, eu tinha que inaugurar fábrica, inaugurar lojas, numa divisão de tarefas enorme, e a Cecília recém-casada, né? Não precisava dar uma atenção super para ela, era minha conselheira. Em 1982, nesse mesmo ano, nasce minha filha Anete.
Enfim, são as coisas que eu vou contando porque eu acho que elas estão intrinsecamente ligadas a toda a minha vida e as coisas que começam, agora quando eu vejo, eu começo a perceber o quanto as coisas fazem sentido na vida e o quanto essa sincronicidade que a gente tem que ter e as coisas que começam a acontecer, é preciso parar e entender o que elas acontecem, como que elas acontecem. Então, a evolução se deu muito rápido. Em 1985, a gente faz a primeira convenção do Boticário. Para vocês terem uma ideia, nesse momento nós tínhamos 500 lojas no Brasil, 1985. E, por outro lado, foi a primeira reunião, a primeira vez que nós conseguimos reunir todos os franqueados. E, imaginem, né, era um Curitiba naquela época, tinham N coisas que a gente precisava arrumar dentro do nosso sistema de franquia. Nem todas as lojas tinham o nome do Boticário, porque era um Maçã Verde no Rio de Janeiro, Campelli aqui em São Paulo. Era necessário definir uma política muito firme para que a gente pudesse efetivamente construir o que a gente construiu. E nós estamos falando de uma época em que até fax era novidade, né? Quando eu falei para eles que a gente ia instalar um fax, porque a inflação era enorme e a gente precisava atualizar as listas de preço, o fax saía mais ou menos $3.000, para vocês terem uma ideia. Então, todas as noites, com aquela inflação que existia no Brasil naquela época, aquelas máquinas rodavam e tinham que ir com novas tabelas de preço. Uma maravilha, né, nesse ano extremamente importantíssimo, vem Tati. Né? Tati, minha segunda filha, né? Campeoníssima de vendas, assim. Né? Espero que ela nunca queira me cobrar um royalty, né, pelo uso do nome, mas enfim, acho que a gente tem um acordo legal aí. Mas Tati se torna um dos perfumes mais reconhecidos. Durante 9 anos consecutivos existiu um concurso do melhor perfume da revista Capricho e ganhamos. E através dessas fragrâncias, tanto Aquafresca, Anete e Tati, a gente começou a dar os passos largos pelo Brasil afora. Mas sempre tive uma preocupação e uma coisa que eu achava que uma empresa como a nossa, ela precisava, independente do trabalho que ela vinha fazendo, na parte fabril, na parte de abrir novos mercados, de fazer um trabalho importantíssimo, ela teria que ter algumas missões. E eu lembrava naquela época da época da faculdade em que eu conheci o professor José Lutzenberger, que era um dos primeiros ambientalistas que começou a gritar a questão da ecologia no Brasil. E sempre pensei, puxa vida, como é que a gente pode fazer juntando uma empresa com alguma missão, com algum propósito maior do que apenas um propósito de indústria, um propósito mais mercantil. Daí, numa viagem que eu fiz para Israel, eu fiquei muito impressionado que ali havia uma instituição chamada KKL, que é possivelmente uma das instituições mais antigas na área ambiental. E o grande propósito dessa instituição era plantar árvores no deserto e transformar o deserto em locais cheios de flores. Eu fiquei muito impressionado com aquilo e disse, puxa vida, que tal fazer no Brasil alguma coisa como essas? Pelo menos, como é que a gente pode começar uma questão, como que a gente pode abraçar uma questão ambiental? Então, em 1990, eu chamei um engenheiro florestal e falei, olha, o negócio é o seguinte, eu vi uma ideia legal lá fora, então que tal se a gente, a cada venda que a gente faça de produto, eu dou um certificado que eu me prontifico a plantar uma árvore em algum local. Aí ele falou, olha, mais ou menos quantos itens que vocês vendem por mês? Na época eram alguma coisa como 300 mil unidades mês, alguma coisa assim. Ele falou para mim, Miguel, você sabe o que são plantar 300 mil árvores, né, todo mês? Eu falei, não tenho nem ideia, eu sou farmacêutico. Ele falou, não, impossível, né?
Mas se realmente querem entrar nesse negócio de meio ambiente, falei sim. Mas eu gostaria de entrar não como um apelo de marketing, fazer uma coisa mercadológica, mas sim trabalhar profundamente na questão ambiental. Então ele falou, olha, se é para fazer um negócio sério, cria uma fundação. Então falei, então vamos fazer uma fundação. Então, em 1990, a gente cria a Fundação Boticário de Proteção à Natureza, quando ainda nem se falava na questão ambiental dentro do Brasil. E hoje é uma instituição que é maravilhosa, a gente se orgulha muito, porque até o momento financiamos mais de 1.300 projetos. E em 1994, a gente cria a primeira reserva natural do Salto Morato, bem na Mata Atlântica. E eu senti que, como era maravilhoso poder compatibilizar o lado industrial, o lado com missões que transcendem apenas a questão financeira. Né? Porque sempre achei que, ótimo, é ótimo ganhar dinheiro. Né? Mas se a nossa vida é apenas ganhar dinheiro, eu acho que talvez seja a maior pobreza que a gente pode ter. Né? A gente acho que tem que aproveitar instituições que a gente cria para que elas se envolvam em questões mais importantes, questões sociais, e acho que o Brasil precisa muito disso. Em 1997, nós fazemos está dando o tempo esgotado, mas acho que não. Vou correr. Tá? Fazemos o grande redesenho. Por quê? A inflação do Brasil desaparece. Em 1997, a gente faz um grande redesenho, começa a abastecer as nossas lojas diretamente da fábrica, que eram feitas por distribuidores. E em 2005, finalmente, a gente cria toda a comunicação do Boticário através de satélite. Então, hoje em dia, nós estamos totalmente conectados, sabemos exatamente o histórico de vendas, enfim, de tudo que acontece dentro de cada loja do Boticário. No ano 2010, nós criamos, finalmente, o Grupo Boticário. O porquê? Porque o Brasil, de repente, com toda essa aceleração, se tornou talvez o segundo maior mercado cosmético mundial. E nós sentimos que apenas através da marca Boticário, dificilmente a gente poderia segurar a concorrência. O mundo inteiro quer desembarcar aqui, então vocês imaginem o que é uma concorrência tão forte que nem a concorrência internacional na área de perfumaria. No ano 2010, a gente cria o Grupo Boticário, onde a marca Boticário passa a ser um dos negócios. Criamos Eudora no ano passado, Skin-G, Inteligência Genética, e nesse ano nós criamos Quem Disse Berenice. E aqui tem uma coisinha que está pendurada aí, que talvez na semana que vem vocês tenham notícias do que a gente vai fazer. Então, enfim, eu posso dizer que foi um crescimento maravilhoso. Eu sou muito grato a todas as pessoas que acompanharam esse trabalho. São milhares, centenas de pessoas. E concordo com o André Esteves quando ele fala que esse aqui é o país do futuro. Viajei recentemente para fora e estive no BRIC, em todos os países ali, e o lugar é esse. O lugar em que nós estamos inseridos é o melhor lugar do mundo, o melhor lugar e o melhor momento de crescimento para o Brasil. Então, acho que todos vocês, né, que estão aqui hoje, com certeza vão achar oportunidades de crescimento e fazer com que, naturalmente, esse país se torne cada vez melhor. Então, muito obrigado.